Então vejam bem, a oração é o meio, é a linha telefônica, tá? Entendam isso, para falar com Deus, para conversar. Na realidade, não é para falar, porque tem gente que quando vai orar só fala, 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 fala e não ouve nada, tá? Tem gente que na oração, isso não é orar, viu? Essa coisa que muitos de nós fazemos, que só falamos, falamos, falamos e não ouvimos, não é orar, tá? Não, isso não é oração. Oração é um meio de eu falar e de eu ouvir. Eu falo com Deus e ouço Deus, tá? Isso é orar. É você falar com Deus e Deus falar com você. É um diálogo, tá? Deus criou isso. Só que o inimigo, ele é muito esperto, tá? O inimigo, ele é muito esperto. Ele não quer que nenhum de nós falemos com Deus, que nós tenhamos esse contato com Deus. Por quê? Porque o contato com Deus, ele nos transforma. O contato com Deus é algo, às vezes, até inimaginável, tá? Um verdadeiro contato com Deus, ele nos torna novas criaturas, né? E, infelizmente, poucas pessoas usam isso, sabem usar isso. E aqui entra, deixa eu dizer para vocês uma coisa, a importância do nosso estudo desta semana. Porque tem muita gente por aí, tá? Inclusive a gente pode estar nesse barco, que está pensando que está orando, mas não está. Sabe por quê? Porque é interessantíssimo como existem regras, existem alguns critérios que nós precisamos observar e que nós precisamos estar dentro desses critérios, tá? Para que realmente a oração aconteça. Veja só, tem muita gente que não ora, não é porque não sabe da oração, e tem gente que não ora porque não sabe orar mesmo. Para muita gente a oração não tem graça. Mas não tem um ser humano que em algum momento não precise da orientação do céu. Não tem um único ser humano nesta terra que em algum momento não precise que Deus dê uma dica. Não existe isso. Qualquer ser humano chega um momento na vida que ele não sabe o que fazer. E ele precisa de uma fonte o quê? Que possa orientá-lo no que fazer. Ele chega assim a um beco sem saída. Só que isso não é legal. Não é legal quando você deixa para buscar a Deus quando você já está no beco sem saída. Me perdoe o termo. Isso é burrice. Isso é idiotice. Você deixar para buscar a Deus quando você já está no buraco. Isso é bobagem. Isso não é sabedoria. Tá? Quando você chega no buraco, se você chegar no buraco, mas você buscou a Deus, você aprendeu a falar com Deus, a se comunicar com Deus, antes de estar no buraco, você não sente o buraco. Você não sente, você não teme o buraco, você não tem medo do que possa vir a acontecer. Porque você aprendeu a dialogar com Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Só que eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, olha, primeiro tu agradece, depois tu pede perdão, ou depois tu pede as coisas, ou depois tu pede pelos outros, é umas regras aí, sabe? E eu às vezes fico assim meio que desarrumado diante dessas regras, porque eu digo, puxa, e as pessoas contam as histórias deles e parece que realmente, como disse a Erna, parece que funciona para elas. Mas assim, para mim soa meio estranho, né? Para mim parece que não encaixa. Digo, poxa, mas parece muito robotizado isso daí. Parece muito, sabe, mecânico.
uma regrinha assim. Mas o Pai Nosso, ele realmente ele é um conjunto de regras. O Pai Nosso, ele é um conjunto eu não sei se essa é a palavra certa, sabe? Mas ele é um conjunto de técnicas ou de, 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 de comportamentos, de atitudes que nós precisamos ter para realmente termos uma oração onde a comunicação entre nós e Deus aconteça. É uma fórmula, né? Uma fórmula, muito bem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando os discípulos aqui pedem, Senhor, ensina-nos a orar, né? Assim como também João ensinou os seus discípulos, Jesus, ele não disse, ele não quis com essas palavras que, que, que acontecem depois desse pedido, ele não quis dizer, vocês devem orar assim, Pai Nosso, a gente faz isso, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja teu nome. Rapaz, isso me perdoe, olha, eu não sei como que vocês pensam, mas isso já se torna chato, porque isso sai automático da gente, isso não vem da alma, a gente aprendeu, decorou e fala, não era isso que Deus queria, não estava isso, não, isso não estava na cabeça de Jesus quando ele diz isso, quando ele começa a ensinar os discípulos a orar. Não era isso. Ele nunca dá as palavras para a gente falar, ele dá a fórmula, ele dá a maneira para a gente alcançar. Você quer um milagre? Deus não vai fazer esse milagre acontecer do nada. Ele vai lhe dar as orientações para que o milagre aconteça. Deus nunca vai fazer um milagre direto. Alguma coisa ele vai dizer, Sheila, faça isso. Sheila, vá para cá, Erla, é por aqui o caminho, tem que fazer isso. Ele não vai dar assim, toma, está aqui, o milagre. Assim acontece na oração. E se a gente não aprender o que Jesus ensinou nessa oração, que é a oração perfeita, a gente vai passar uma vida toda e não vai experimentar, eu não digo nem resultados, não quero nem falar de receber isso de Deus ou daquilo. Não, não é assim. Porque o maior privilégio que um ser humano pode ter na vida dele não são as bênçãos que Deus pode dar. O maior privilégio que um ser humano miserável, pecador, desgraçado pode ter na vida dele, sabe qual é, Júnior? É poder falar com o próprio Deus. É poder conversar com o próprio Deus. Imagina, Maurício. A gente já acha, falei com o Lula, ou falei com o Bolsonaro, ou falei com, como é que veio aqui esses dias, aqui no Acará, como é o nome do cara aí? O Helder Barbalho, governador do estado. Falei... Você acha que se esses caras são importantes? Falei com a Joelma do Calypso, que veio aqui, né? Dizem aí que que a Joelma estava cantando lá e o povo estava filmando, e de repente alguém passou e levou todos os celulares deles, do povo, né? E tem gente que se lambuza todo, tem gente que se perde todo diante de um oi de alguém, né? Diante de uma, como é que eu posso dizer? Oi, gatinha. Diante de uma, sabe, de uma atenção, né? A Fernanda Brum veio aqui esses dias e teve gente que estava se achando no lado da Fernanda Brum, né? Agora imagina, Júnior, imagina comigo você falar com o próprio Deus. Você dizer, ei, eu falo com Deus, eu converso com Deus, eu sou assim com Deus. Ó. Nós somos íntimos assim. Eu ligo para ele a hora que eu quero, eu falo com ele a hora que eu quiser, ele fala comigo. Você pensa que isso não é possível? É possível sim. É possível. E é isso que nós vamos aprender essa semana. É esse tipo de relacionamento em que nós falamos com Deus e Deus fala conosco. A oração, em lugar de ser um evento, cadê? Deixa eu pegar essa do chat. A oração, em lugar de ser um evento, precisa ser um hábito de vida. Não que Deus não possa ouvir orações eventuais. Há vários exemplos desse tipo de oração na Bíblia. É que essas orações podem até mudar as circunstâncias, mas geralmente não mudam a vida, não produzem salvação, vida eterna. Rapaz, a gente fica mendigando, verdade?
A gente fica mendigando atrás de seres humanos que não fazem nada pela gente, pelo contrário, o político chega aí e aí bate nas tuas costas e, meu amigo Júnior, não sei o quê. Depois que ele se elege ou que passa a eleição, ele não quer nem saber de ti, ele não sabe nem onde tu mora, nem o que tu fazes na vida. Deus não é esse ser. Deus, ele tem prazer, ele gosta, ele quer estar conosco, ele quer falar conosco, ele quer conversar conosco, ele quer ser nosso amigo. Ele não quer ser um ser lá na altura, lá em nós aqui, mendigando miseravelmente, sabe, tendo dificuldades, sofrendo, como se ele não pudesse fazer. Ei, ele quer ser nosso amigo, ele pode tudo por nós. Tudo que você imaginar, qualquer que seja a situação que você enfrentar, Deus quer estar ao seu lado. A maior prova disso é que ele foi parar na cruz por mim e por você. Agora, quer saber de uma coisa? O inimigo é sujo, astuto, ele minou o meio de comunicação, ele, como é que eu digo? Ele interrompeu a linha de comunicação entre nós e Deus. Entre Deus e nós e Deus. Ele interrompeu, ele cortou essa linha. Ele minou, ele colocou coisas que nunca deveriam existir na oração. O que nós fazemos hoje como oração muitas das vezes está distante daquilo que Deus planejou. Muito distante daquilo que Deus planejou. Ei, presta atenção. Deus tem prazer, Deus quer ser nosso amigo íntimo, pessoal. Ele quer bater papo conosco, ele gosta de estar envolvido conosco. Ele não quer saber de céu, de estrela, de universo. Ele quer saber de nós. Nós somos as coisas mais importantes que ele tem nesse universo todo. Acha que ele quer nos deixar passar pelas situações difíceis que nós passamos? Acha que ele quer nos ver chorar? Acha que ele quer nos ver sofrer? Acha que ele quer o nosso mal? Jamais! E é isso que o Pai Nosso vai nos propor. Como é que nós podemos ter um relacionamento tão íntimo com Deus que as pessoas vão dizer, que isso, cara? Ei, eu já vi pessoas, algumas vezes, né, de acharem que eu sou tão absurdo. Ei, bota a mão na minha cabeça. Eu não vou fazer isso, gente. Não é. Eu tenho que ensinar a fórmula para as pessoas. Se Deus me der o privilégio. Eu não tenho poder para curar ninguém, para ajudar ninguém. Eu sou ser humano como vocês. Sou tão desgraçado como qualquer outro. Miserável homem que sou, né? Apóstolo Paulo falava isso e eu também falo a mesma coisa. Sou um desgraçado. Só que a gente não sabe tudo, mas a gente vai aprendendo um pouquinho, sabe? Vem ensinando um pouquinho. Gente, se nós aprendermos a orar de verdade, se Deus nos der o privilégio essa semana de aprendermos a orar de verdade, não tem nada que nós tenhamos temor. Nada nos causará medo nesta vida. Nada nos assustará. Nada será difícil para a gente. Olha para Jesus, olha só, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Jesus era mestre em conversar com o Pai. Ele gostava demais, ele era íntimo com Deus. E não é porque ele era filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Só que nós não desenvolvemos a mesma intimidade que Jesus. E ele diz, espera aí que eu vou ensinar para vocês essa intimidade. Eu, assim, apesar de não saber colocar em palavras, mas eu gosto muito mais do relato de Lucas do que do de Mateus. Porque Lucas traz esse ponto que o livro de Mateus ele acaba ocultando, né? Omitindo. E é do pedido de um discípulo. Eu imagino Jesus muito feliz nesse momento aqui, porque o discípulo sentiu a maior necessidade que a gente precisa sentir. Ele se apercebeu de que ele não sabia. Talvez até ver Jesus orando, né? Talvez até acompanhar a vida de oração de Jesus, ele pensava que sabia orar.
Mas quando ele se depara com a vida de oração de Jesus, ele percebe que ele não sabe orar. E ele chega, né, com um pedido humilde. Eu queria tanto saber que discípulo foi esse. Ele fala, né, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E eu acho que o princípio básico para a gente aqui é a gente saber que a gente não sabe orar. Talvez qualquer coisa, qualquer arranhão, qualquer rabisco que a gente faça, não chega nem perto, sabe? Do que é o ideal, do que a gente precisa atingir. E eu creio que essa deve ser também a nossa oração, o nosso desejo, né? Pedir para Deus nos ensinar, porque a oração, ela abre tudo para a gente. Como Ellen White fala, né, ela diz que abre os celeiros da onipotência, né? Então, nos celeiros do céu tem tudo, tem paz, tem alegria, tem amor, tem dignidade, sabe? Tem riquezas, tem honras, tem perdão, misericórdia, graça, salvação, tem tudo. Então, a gente não saber orar é a gente não ter a chave. Talvez a gente está na fechadura tentando com a chave errada. E por isso que eu sempre digo isso, por isso que a gente anda às vezes tão moribundo, tão infeliz, sabe? Tão apático, tão estressado, tão minguado, sendo que o nosso Pai tem tantos recursos, sabe? Nosso Pai tem abundância de tudo que a gente possa imaginar e mais do que a gente não imagina. Então, às vezes, a gente está, sabe, pelejando ali, mas com a chave errada. Não está encaixando na fechadura. Então, eu acho que o princípio básico é a gente pedir o que esse discípulo pediu. Ensina-nos a orar. A gente não sabe orar. Mas a gente precisa desesperadamente aprender. Porque a oração é como tu tá no oceano e ela é teu bote salva-vida, ela é teu único recurso. Legal. Verdade. Gente, se nós conseguirmos entender o que Jesus realmente ensinou a esse discípulo, ou aos discípulos, porque ele falou, ensina-nos. Ele não disse assim, ensina-me a orar. Né? Ele disse, ensina-nos a orar. E esse deve ser o nosso pedido ao participar desta semana. Nós temos que orar pedindo a Deus, Senhor, essa é a primeira oração que nós temos que fazer. Ensina-nos realmente a orar. A gente pensa que a gente sabe, mas por que a gente continua chorando? Por que a gente continua preocupado? Não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto ao que haver de comer, beber, vestir. Por que a gente vive tão estressado? Por que a gente vive corrido? Por quê? Se a oração é um diálogo com Deus, tá? E Deus, ele é todo poderoso. Deus quer fazer de tudo na nossa vida. É só você olhar o que você anda vivendo. É só você observar a sua vida. Por isso aqui não é para todos. Se você já sabe orar, parabéns. Mas ensine outro. Ensine outro. Porque nunca vi um mundo tão carente disso. Nunca vi um mundo tão precisado. Entende? Tão necessitado de se aproximar de Deus. Criaram um Deus que não quer ser nosso amigo. Criaram um Deus que não gosta de pobre. Criaram um Deus que não gosta de pecador. Criaram um Deus que não fala com qualquer um. Isso não é verdade.
Não importa quem você seja, onde você esteja, a sua situação não interessa para Deus. Ele deseja muito, muito, muito ser seu amigo chegado. Né, Júnior? Ele quer muito ser o cara que vai. Esse é meu amigo. Não, eu sou chegado desse aí. Não sei se vocês conhecem a expressão, né? Alguns de vocês aí que são de outro estado podem não conhecer, tá? Mas, você é meu chegado, meu brother. É assim que você tem Deus? É assim que você se relaciona com Deus? É dessa forma? É? Ou você não tem nem noção do que é um relacionamento com Deus? Quer ver a sua vida mudar? Você quer ver a sua vida ser outra? Você quer ver você passar a ter vida de verdade? É simples. A primeira coisa que nós precisamos fazer é aprender a orar. Todo segredo. Não é que você vai chegar lá na oração e vai dizer, Deus, me dá isso, me dá aquilo. Porque tem gente que só sabe fazer isso. Senhor, me cura. Senhor, preciso de dinheiro. Senhor, não sei o que, tal. Ou quando chega para Deus, olha, Senhor, protege nessa viagem. Olha, Senhor, abençoa. Que isso? É só o que sabe fazer com Deus. Nunca sabe dar um abraço em Deus e dizer, Senhor, eu vim aqui, não vim te pedir nada. Não vim reclamar de nada. Sabe o que eu vim fazer aqui, Senhor? Eu vim porque eu gosto tanto de ti. Mas eu gosto tanto de ti que eu vim apenas para estar contigo. Eu só quero estar contigo. Eu só quero te ouvir. Senhor, canta para mim. Senhor, diz para mim como é que eu devo fazer as coisas. Eu sou um cara que na oração eu não gosto nem de falar. Eu não gosto nem de falar. Se eu pudesse só ouvir, eu só queria ouvir. Sabia disso? Que a voz de Deus é suave. A voz de Deus é tremenda, sabe? A voz de Deus acalma a alma. A voz de Deus traz paz de espírito. A voz de Deus não interessa se você está no meio da tempestade. Você dorme em paz. Jesus entrou no barco e dormiu lá e a tempestade veio. E nem aí, roncava talvez ali, sei lá, sabe? E a gente não experimenta nada disso, gente. E tá tudo nas nossas mãos. Tá tudo, sabe, o céu inteiro quer ser nosso, o céu inteiro quer estar do nosso lado, independentemente das circunstâncias. Hein? Ou vocês acham que Deus abandonou Jesus quando ele foi para a cruz? Hein? Nunca! Nunca! Não interessa a circunstância que você está vivendo. Deus não é amigo que nem muitos de nós somos. Quando a coisa está pegando, as pessoas se afastam da gente. Deus não, aí que ele se aproxima. É aquela história das pegadas na areia, né? O cara estava andando, estava tudo bacana, tinha duas pegadas, dois pares de pegadas. Quando a coisa ficou feia, que ele olhou para trás, só viu duas. Aí ele foi e disse, poxa Deus, quando eu mais precisei de ti, tu me abandonaste. Deus disse para ele, não senhor, essas pegadas que tu está vendo aí não são as tuas não, são as minhas, eu te carreguei nos braços. É assim que Deus faz, gente. Deus é tremendo, Deus quer estar perto de nós, muito mais. Rapaz, às vezes a gente chega perto das pessoas, o cheiro delas é ruim, sabe? As palavras delas são terríveis. A gente quer a distância. Deus não. Deus ele chega para mudar. Deus chega para dar sentido. Deus chega para nos renovar, para nos dar esperança. Pense se vale a pena você aprender a ter esse tipo de relacionamento com Deus. Se você já tem, parabéns. Não interessa se você vai a Deus de forma egoísta. Pode ir. Só que ele sabe que você está indo a ele porque você tem interesses egoístas. Ele sabe. E sabe o que ele vai fazer? Ele não vai conceder para você o que você quer, mas ele vai arrumar um meio de agarrar você. Ele é muito esperto. Deus não erra nunca. Você pode, o cara chega, minha família, meu pai vai morrer, não sei o quê, minha mãe está mal você nunca orou, nunca buscou a Deus e agora você vai lá.
Deus sabe. Deus sabe que está doendo o seu coração. Deus sabe que você está preocupado. Ele não tem nada que ele não saiba. Mas Deus gosta de se fazer de bobo. Deus gosta de se fazer, às vezes, até de idiota. Às vezes você vai achar que você está. Né? Só que você nem sabe que ele está querendo amarrar você. Ele vai lhe tratar de uma forma que você não vai perceber. Mas ele vai pegar você. Ele vai alcançar você. Então, se for preciso, se ele vê que o único meio que você tinha de chegar a ele era de forma egoísta, pois ele vai aceitar isso. Ele vai aceitar. Mas ele não vai deixar isso assim. Você entende? Tem gente que é a única maneira que vai buscar a Deus. Não tem um único ser humano que não precise desse diálogo, dessa amizade, dessa intimidade com Deus. Não tem. Mas cedo ou mais tarde você vai perceber isso. Agora, nós seremos sábios se nós aprendermos a desenvolver isso agora. É por isso que a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que vai nos nortear. Ela vai nos ajudar a darmos os passos certos nessa direção. Tá? Deus vai dizer, olha, eu quero que tu ajas na oração desta forma. Tá? O nosso diálogo ele tem que acontecer dentro desse critério aqui, dentro desses critérios, dentro desse padrão. Então, o Pai Nosso, ele é justamente ele é justamente a oração perfeita, porque lá não foram seres humanos que inventaram uma fórmula. Foi o próprio Deus. Tá? Se tinha alguém mestre na oração aqui nesta terra, se houve alguém que era mestre em orar, era Jesus. Então, quando esse discípulo se aproxima e diz, ensina-nos a orar, Jesus era muito capaz de fazer isso. Eu não sei se eu tenho coragem de pedir para qualquer um me ensinar a orar, ou não só a orar, a fazer certas coisas na vida. Não dá. Tem pessoas que você olha e eu não posso ir aprender com o Júnior a plantar tomate se ele é batedor de açaí. Agora, se eu for lá, Júnior, me ensina a bater açaí aguado, ele me ensina, porque é só o que ele sabe fazer. Tô brincando, tá, Júnior? Não é assim a coisa. Né, Carlinhos? Mas entende? Mas a gente não peça para alguém lhe ensinar, tá? Aquilo que o cara nem sabe, não sabe. Você tá maluco você pedir para alguém lhe ensinar que você não vê nem na vida dele ele praticando, fazendo? Como é que alguém vai lhe ensinar o que não sabe fazer? Então, esse discípulo já foi sábio no pedido dele. Ele foi para a pessoa certa. Ele foi a pessoa certa, porque era uma coisa que Jesus realmente sabia fazer. Então, eu sou um cara que quando eu ouço, o cara vai me ensinar a orar. Já vi algumas pessoas pregarem sobre como deve orar. E eu confesso para vocês que a gente tem as experiências da gente e às vezes eu acho um pouco complicado. Eu converso com a Erla sobre isso de vez em quando, mas eu não duvido da experiência dessas pessoas. Porque a oração, tá? Ela é algo que você vai aprendendo, praticando. Alguém disse isso, não foi, Erla? Né? Você aprende praticando. Tá? Você vai praticando e aí você vai crescendo nessa área. Tá? Eu acho que nenhum de nós vai chegar assim a um patamar. Eu quero um dia poder chegar e dizer, olha, levanta e anda. Eu já quero chegar nesse patamar, eu já estou quase para morrer, então já quero, porque para chegar ao grau máximo do negócio. Né? Mas Jesus, ele chegava e dizia para o cara, levanta e anda. A tua fé te salvou. E eu acho que dá para a gente chegar lá. Mas nós precisamos entender o processo, pessoal. Entender a fórmula e praticar essa fórmula. Pode ter certeza que a coisa que um cristão, que um ser humano mais precisa na vida dele é justamente desenvolver esse processo de comunicação
né, com o céu, com o próprio Deus. Ser chegado de Deus. Saber o que Deus pensa, o que Deus gosta, o que Deus quer, como ele pensa disso, daquilo outro. É muito interessante isso. Tá? A oração é a arma mais poderosa que existe nesse universo. Não interessa o problema que venha a nos, que nós venhamos a enfrentar. A oração pode derrubar esse problema. É a arma mais poderosa que existe no universo. E Deus nos deu de mão beijada. Infelizmente, poucos de nós sabemos usá-la. Não importa o que você esteja passando. Não importa o que vá acontecer ou já aconteceu com você. Deus pode. Deus, ele sabe, ele quer nos ajudar, ele quer estar conosco. Se alguém tiver que levar um tiro, ele diz: deixa que eu levo por ti. Deus é esse ser tremendo que nos ama, que deseja ardentemente estar conosco em todas as situações da vida. Mas, infelizmente, talvez a culpa não seja nossa. Nós fomos ensinados de maneira errada. Eu gostei muito aqui da subtema, né, subtítulo que está a oração perfeita. Se o Pai Nosso é a oração perfeita, então eu acredito que todos nós estamos em algum grau mais próximo ou mais distante do que é o ideal de oração, né? Todos nós precisamos nos alinhar, né? Do que é o ideal, daquilo que Deus deixou. Mas todos nós temos a nossa experiência. O mais ideal ou o menos ideal, a perfeita ou a imperfeita. Todos nós temos a nossa experiência de oração, né? Verdade. Pode funcionar ou não, ou já funcionou em algum momento, outros não. E para mim, a oração é a forma que é um meio, né, um método que eu encontro de me ligar a Deus, né, eu não sei, é muito, na verdade esse tema ele borbulha na minha cabeça, tem muita coisa, muito pano para manga, sabe? Porque eu não vejo a oração como algo ali para você estar pedindo para Deus as coisas. Faz parte, está contido, mas eu vejo a oração como um meio da ela de quem eu sou e não gosto de ser desaparecer. A oração, para mim, ela funciona especialmente dessa forma. Eu não sei se fica claro, mas eu já tomei consciência da minha natureza, eu sei tudo que eu sou e o que eu não gosto de ser, e a oração é o meio que eu deixo de ser quem eu não gosto de ser. Para mim, ela funciona muito assim. E, momento a momento, sim, entre as minhas necessidades. Poxa, Senhor, eu estou ansiosa com isso aqui está me preocupando, eu estou com medo, né? Mas essas ansiedades ou essas preocupações ou medos, né, dores, isso entra de forma mais esporádica. Certo. Já o que para mim é regra é a morte do eu. É eu dizer, Senhor, como é que a gente tem um palestrante que a gente ouvia que ele diz, o dinossauro acordou, né? O monstro acordou. Então a oração para mim ela funciona mais ou menos assim. Eu acordo e digo, Senhor, o monstro acordou, estou aqui. Entendeu? E eu sei quem eu sou, eu não gosto, odeio ser quem eu sou e eu vim aqui para que o Senhor me transforme. Não sei se ficou claro. Hoje eu posso falar alguma coisa de oração. Estou falando disso porque eu lembro exatamente quando eu comecei a ter esse estilo de vida, né? Porque para mim a oração é um estilo de vida. Mas a oração também, ela para mim é o conversar com Deus, né? Para mim,
Oração para mim eu defino como conversar com Deus. E eu lembro, como eu falei para você, né? Eu lembro que chegou eu passei por uma fase que eu pensava assim, né? Eu tinha vontade de conhecer Deus, porque eu ouvia falar de Deus, mas eu não sabia. Eu não sabia como entrar em comunicação com esse Deus, eu não sabia. Eu só ouvia as pessoas falarem dele. E isso me despertou muita curiosidade. E eu sempre me perguntava onde era, se existia esse Deus que as pessoas falavam, onde era que ele estava. E chegou o momento que por isso que eu falo, né, que foi um milagre, né? Que eu comecei a entender que Deus sempre foi presente e que ele me vê, que ele me via, que ele me ouvia. Então isso só foi só mais, vou usar o termo, me motivando e me fazendo mais entender. E tipo assim, essa motivação me levou a de alguma forma encontrar uma maneira assim, de fazer Deus, tipo assim, de uma maneira de Deus me ouvir, mas também que eu queria também ouvir ele também. Não sei se vocês estão conseguindo entender. E aí eu sei que, eu não vou usar o termo, né? Aconteceu, né? E eu comecei a ter esse hábito de conversar com Deus e entender que ele me ouve, entender que ele me vê. Tanto foi que hoje, para mim, é a pessoa mais íntima da minha vida hoje. Não é pai, não é mãe, não é irmão, não é esposa, não é amigos. Apesar de eu ter tudo isso em minha volta, mas a oração para mim ela é um laço de intimidade com o próprio Deus, definindo tudo. A palavra para mim é essa. Eu acho, assim, hoje, por a gente já ter estudado outras vezes sobre esses assuntos aí, sobre esse assunto específico, assim, hoje eu já tenho uma outra visão do que é realmente. Mas antes a concepção que existia, para mim, a oração era, era algo que você tinha, tinha que ter uma forma correta para você falar diante de Deus. Por exemplo, a oração, para mim, antes a oração só é ouvida se for de joelho. Tem um padrão para oração. Ou antes eu frequentava outras igrejas, a oração era gritar. Não sei se tem algumas pessoas, se tem alguém de outra denominação aí, nada contra, mas eu entendia de uma forma, eu entendia desse jeito, né? Que a oração era ser falar, como a gente vê por aí, né? Em línguas e tal, mas não tem nada a ver hoje, assim, pelo aprendizado que eu tenho já, devidamente. A gente tem estudado outras vezes já esse assunto aí. Então, oração nada mais é que algo, assim, aparentemente, entre aspas, não vamos me entender mal, é algo muito simples de se fazer. Acho que o Thor vai chegar lá nesse ponto porque não tem uma formalidade, não tem, você não precisa estar dentro de um padrão para você orar. É uma coisa muito comum de se fazer. É assim, né? A gente acha que entende um pouco sobre oração, até que alguém chegue com essa pergunta para a gente, né? O que é oração? E aí a gente começa a pensar no conceito que a gente tem de oração para saber se de fato é aquilo que a gente pensa. Mas logo no início aí, né, parece que a Erla falou sobre, usou a palavra perfeita, né?
E penso eu que a palavra perfeita é algo que está mostra algo no seu grau máximo, né? Então, nós podemos ter uma oração feita, mas podemos ter uma oração perfeita, né? Com o prefixo P, que dá um grau aí máximo para o que talvez Deus espera de nós e o que nós esperamos também. Mas, acima de tudo, eu tenho percebido que a oração, para alguns, tem sido um cartão de crédito, né? Para outros, tem sido uma folha de cheque. Mas, para alguns, vai muito além disso. Para outros, tem sido a conexão entre ele e Deus, entre a criatura e o seu Criador, né? A Bíblia fala que Enoque andava com Deus. Eu fico imaginando, até esse dia eu estava comentando com alguém sobre isso, e eu disse que se Enoque vivesse hoje, nos nossos dias, nós diríamos que Enoque era louco, porque nós veremos Enoque andando e falando sozinho, né? Falando, Senhor, o que tu queres que eu faça? Como tu queres que eu faça? Né? De que jeito? Eu devo ou não fazer isso? Para onde queres que eu vá? Então nós diremos que Enoque seria louco, né? Porque ele conversava com Deus diariamente, onde quer que ele estivesse. E como aí o Cosmo falou, né? A oração perfeita não é necessariamente aquela que nós devemos estar de joelhos. Às vezes nós valorizamos mais o fato de estar de joelho do que o fato de estarmos com Deus, né? De estarmos diante de Deus. Eu acho que não é o estar de joelho que vai tornar a nossa oração uma oração perfeita, ou uma oração sincera como Deus quer. Mas o fato de realmente nós termos a consciência de que nós estamos diante de alguém que nos criou, diante de alguém que se doou por nós, né? Que está sempre de mãos estendidas, não apenas para nos dar bênçãos, né? Ou para nos satisfazer o ego, né? E os desejos, mas de alguém que realmente se doou, alguém que renunciou o céu, renunciou uma divindade. A partir daí, eu acho que o diálogo entre Deus e a sua criatura vai mudar muito, né? Porque agora eu estou diante de alguém que eu conheço, que eu vi uma trajetória, que eu vi renúncias, né? E que, acima de tudo, me ama, tem prazer em estar comigo, quando eu é que deveria, né, ter esse prazer de estar com ele. Então, a oração, ela é muito ampla, o conceito de oração ele é muito amplo. Eu acho que é difícil definir, né? Definir, mas eu acredito que ao decorrer da semana nós iremos nos surpreender, né, com o que nós vamos aprender sobre oração nesta semana. Eu acredito que o aprendizado será assim extraordinário. Amém. Eu penso o seguinte, a oração é a forma que nós temos de nos comunicarmos com o Pai, seja verbalmente, né, seja de joelhos ou sentado, seja no lugar que for que estejamos, podemos estar falando com Ele, como também podemos estar orando em pensamento, porque a Bíblia fala que é para nós orarmos sem cessar,
Então, eu acredito que é a questão que o irmão Maurício falou ali, como Enoque, é estar em constante conversa, diálogo com o Senhor. Então, orar não é só você estar lá na igreja ou no teu quarto de joelhos, mas em todos os momentos. Você vai escolher a roupa que você vai sair, você conversa com o Senhor. É essa roupa aqui? Isso aqui tá bom? Isso aqui não está? Eu vou fazer tal coisa. O que o Senhor acha? Sabe? É estar assim. Eu tenho muitas coisas, tem momentos que eu acabo esquecendo e vou no automático, mas assim, quando eu lembro, eu fico meditando nisso. Eu acho que isso é o orar e orar sem cessar, né? Você estar meditando o tempo todo com o Senhor, né? A oração é falar com Ele. Então, seja verbalmente ou simplesmente nos teus pensamentos aí, né? Influenciado pelo Espírito Santo ali, um bate-papo com o Pai, e quanto mais a gente conseguir manter esse diálogo por mais tempo e sobre todas as coisas possíveis, é melhor, porque Ele nos dá as direções, nos dá os caminhos certos a percorrer quando a gente pede. Na verdade, a oração é o único meio de nós conversarmos com Deus. Não existe outra maneira de conversarmos com Deus, de conversarmos como eu estou conversando com vocês aqui, tá? Com Deus, a não ser através da oração. Esse é um meio criado pelo próprio Deus para falarmos com Ele. Fale, meu amigo Maurício. Irmão, lembra num diálogo nosso que eu fiz um comentário dizendo que talvez eu não tivesse me aproximado tanto da tua pessoa pelos comentários que eu ouvia de outras pessoas. Eu lembro disso. Pois é. Normalmente as pessoas associavam o teu nome a dinheiro. E eu nunca gostei muito disso, entendeu? Porque eu achei que se eu me aproximasse, poderia dar a entender que era por interesse, entendeu? Certo. Às vezes acontece isso, a gente não se aproxima de Deus como Ele está esperando que nós nos aproximemos, pelo que as pessoas falam de Deus, pelo Deus que as pessoas apresentam a nós. Eu sempre uso essa frase que, às vezes, o Deus que nós conhecemos é o Deus que a nossa igreja nos apresenta, que as nossas igrejas nos apresentam, né, que nossos líderes nos apresentam. Mas esse Deus é o Deus na visão deles, né? Mas quando a gente se debruça na sua palavra e começa a praticar a oração também, a gente começa a perceber um Deus diferente, né? A gente começa a perceber um Deus que Ele tem prazer em estar conosco também. Ele tem prazer em dialogar conosco. Verdade. E a gente já começa a ver que aquele Deus, ele não seleciona as pessoas, né? Ele não quer aquela oração onde as palavras são de alto nível, né? Onde as palavras são tecnicamente bem colocadas. Às vezes ele quer um diálogo, ele quer uma experiência pessoal, né? E às vezes nós acabamos nos distanciando dele, não nos aproximamos dele, assim como aconteceu entre a gente, né? Às vezes a gente não se aproxima dele porque a visão que nós temos desse Deus é a visão do outro. É a visão que o outro tem de Deus. E deixamos de conhecer um Deus que está aí de braços abertos e a todo tempo fazendo como fez com Adão, nos procurando.